esse estudo sensacional de Francisco Gomes da Silva, né, que é um dos diversos, né, das inúmeras argumentações, dos inúmeros estudos, né, que a gente tem dentro da verdadeira história do Brasil, do material da verdadeira história do Brasil. Então ali você tinha a figura do padre Samuel Fritz, tá? Samuel Fritz, ele se relacionou muito com esses indígenas e ele era tido como uma espécie de profeta dentro da visão dos índios, tá? Então ele era um evangelizador, né? Então ele foi ali, era um jesuíta que foi evangelizar. Ele teve que aprender a língua dos índios, ele ficou morando lá e ele lutava pela causa dos índios na época mesmo, tá? Ele chegou a ser preso pelas autoridades ali por se opor a certos períodos ali, certas atitudes que ele considerava opressivas ou opressoras da parte tanto de portugueses quanto de espanhóis. Então ele chegou a ser preso e levado para as cidades principais ali no estado do Pará, né? Então, inclusive para uma prisão que já tinham feito lá, né, nesse período. Quando ele volta dessa prisão, é durante esse processo que acontece o terremoto. É aí que a gente não aprende, né? Isso simplesmente nos é ocultado, tá? Tem um mapa dele de 1707, deixa eu ver se eu localizo, e tem um mapa dele já pintado, né, que foi feito depois para ilustrar, que é melhor ainda de você ver, tá? Mas ele deixa também, ele mapeia o Parima numa outra região, um pouquinho já mais pro leste, pro lado do Atlântico. E essa região hoje é uma região de muito garimpo, né? O garimpo é o grande lance da Amazônia. Tá? O pessoal fica aí discutindo, debatendo, não sei, mas o negócio lá é o garimpo, cara. É o que está acontecendo. Claro, tem as terras, mas essas terras já são nas regiões mais próximas do Mato Grosso, mais ao sul da Amazônia, de modo geral, que tem toda essa briga por terras ali, né? Ou para a possibilidade de se plantar. Tá? Mas a questão é que esse lago aqui, aqui está o mapa do Fritz, tá? Você está vendo aí? O Samuel Fritz. Está na Embaixada Tcheca, ó, pra você ver a importância dele, né? Na frente da Embaixada Tcheca, em Lima, no Peru. Então, ele escreveu bastante sobre o Lago Parima, sobre eles usarem ouro pendurado como adornos, né? Plaquetas de ouro penduradas no pescoço, os indígenas daquela região. Toda a lenda do Eldorado surge daí, na verdade. Tá? Essa é a raiz da lenda do Eldorado. Você fica escutando, Eldorado, uma cidade perdida, uma cidade mítica, etc. Não, beleza. E realmente existiram cidades perdidas no Brasil, como aquela retratada no manuscrito 512, né, entre outras ruínas que existiram no Brasil no passado e que, inclusive, tem relatos de que os colonizadores que chegam falam que elas já estavam lá. Tá? Agora, a gente tem aqui uma história que fala do principal ponto de busca no centro da Amazônia, que era esse lago, que a gente tem o mapa dele, de 1707, né? Tá aqui a data, aqui, ó, o nome dele, Maranhão, ou Amazonas, foi chamado assim, o grande rio Maranhão, né? Que era um grande mar, o Amazonas, e Padre Samuel Fritz, missionário, tá? Enfim, e tá aqui a data, 1707. Católico, serviço da majestade do rei Felipe V, tá? O Felipe V. Então, é de Castela, né? Creio. Isso. Tá? Então a gente está tendo aqui o mapa que ele desenhou, tá vendo? O mapa Lago Parime. Tá? E cheio de regiões já mapeadas aqui, cidades e tudo mais, né? E aqui a gente tem as diversas regiões já ainda conhecidas até hoje. Rios, né? O Rio Negro tá aqui do lado, passando, tá vendo? A gente tá vendo aqui. Então é isso, né, pessoal? Reparem na magnitude dessa informação, coisa que ninguém fala, né? E aqui a gente tem, então, esse é o mapa, e ele fala que esse lago foi destruído por um terremoto. E essa é a região, é uma região extremamente ativa de garimpo ilegal atualmente. Enfim, eu até
tenho falado a respeito, né, dentro dos meus estudos antropológicos, a respeito de um fenômeno que tem acontecido agora com as redes sociais de indígenas, né, que têm lutado contra as políticas públicas que dizem representar o direito dos indígenas, né? Porque basicamente, se você nasce indígena naquela região, você não tem muita opção. Você basicamente fica na aldeia e tem que viver como era em 1500, basicamente, 1600. Você não tem a opção de produzir, de se desenvolver, você tem estritas limitações do que você pode fazer naquela terra, então você tem uma grande quantidade de terra que você não pode fazer nada com ela, basicamente. E aí existem alguns aparatos governamentais, dispositivos, instituições, que estão ali para manter as coisas como estão. E aí eles passam toda uma propaganda para o resto da sociedade dizendo que eles estão defendendo o direito dos indígenas, quando na verdade eles estão impedindo o acesso da população, principalmente dos próprios indígenas, primeiro, ao próprio progresso, né, que eles nunca podem alcançar, e eles têm que viver como era em 1500, eles não têm opção, basicamente. Imagina você ser um indígena. Ninguém vai te dar uma casa para você morar em São Paulo se você quer sair da aldeia, ou numa capital lá da Manaus ou Belém do Pará. Não, se você sair, você sai como indigente. E outra, você nunca trabalhou remuneradamente, você viveu sempre dentro da aldeia, daquelas aldeias mais isoladas. Como é que você vai sair para viver no meio da sociedade? Você pensa, eu quero viver como as pessoas que vivem fora da aldeia. Não, você não tem opção. Basicamente, você é excluído à força e o resto do país ainda bate palma porque pensa que você está sendo protegido da modernidade. Então, dane-se, você tem que morar lá, enfim, com condições precárias, não podendo se desenvolver, tá? E no final das contas, sem falar aquela outra questão que está cheia de ONG, ONGs internacionais, de grupos internacionais que têm acessos lá e mantêm muitas áreas da Amazônia sob controle. Por outro lado, a gente tem os grupos criminosos também que exploram aquela região ilegalmente, e os grupos legalizados, basicamente, que muitas vezes têm acesso por meio de lobby político, para explorar o ouro da Amazônia, que é o ouro que sempre se falou desde o começo, e o qual existem muitos relatos, né? E, basicamente, além de tudo, ainda com toda essa história que a gente está falando sobre terremotos, existiu um mega terremoto que um único evento, segundo o padre Samuel Fritz, destruiu esse lago. Tá? Então, esse padre que foi historicamente muito importante, respeitado. Tá? Então, existiu esse terremoto, e recentemente, já estudos sismológicos atuais que provam e constatam cientificamente, eu mostro isso nas aulas também, tá? Esses argumentos, inclusive com sites oficiais ali, né, de institutos e de pesquisa sismológica, enfim, que confirmam que realmente aconteceu esse terremoto naquela região. Tá? É possível fazer com processos semelhantes à datação, você encontrar constatar isso, né? Então, realmente aconteceu um terremoto naquela região, bem naquela região, que era o Eldorado, que tinha uma lagoa gigantesca de ouro, onde o líder da lagoa ia lá, tomava banho, saía todo dourado, e tanto pó de ouro que tinha naquele lugar, que é o mesmo local que fazem garimpo ilegal, que não deixa ninguém entrar e que obrigam os índios a viver primitivamente como viviam em 1500, o que é completamente absurdo. Se você sair um pouco da caixa e olhar de longe. A tremenda injustiça. É absurdo, isso é completamente bizarro. Não são todos os índios que querem viver dessa forma. O índio quer ter progresso, o índio também quer ter, entendeu? Mas quando a gente fala isso, eles acusam que você está querendo tomar a terra dos índios. E não é isso, eu realmente não tenho interesse, deixa eu deixar claro. Eu, particularmente, pessoalmente falando, tá? Eu, Márcio Pichel, tá? Vou voltar para mim aqui, eu não tenho interesse em tomar a terra dos índios, na verdade, nem de morar lá na Amazônia, basicamente, com todo respeito, eu acho muito bonito, acho fantástico, mas não é uma coisa que eu tenho interesse, e nem no ouro dos índios, basicamente. Eu não estou interessado em explorar esse ouro, realmente não é uma coisa que eu pretendo ou queira fazer. Tá? Mas eu, ainda assim, acho completamente absurdo, e você devia achar também,
começar a pensar sobre isso, o que eles obrigam, o que eles submetem o indígena a viver hoje, tá? Como se não tivesse o direito de evoluir com o tempo. Então é curioso que os progressistas cerceiam o direito do indígena ao progresso. Ele tem que viver na oca de palha, sem poder prosperar, sem poder fazer nada. Se ele quiser sair de lá para fazer isso, ele vai ter que começar do zero, basicamente começando como um indigente em qualquer cidade para onde ele for. Tá, então eu tenho falado isso antropologicamente, a gente precisa trazer isso para essa discussão à tona. Não é uma questão de desrespeitar as tradições indígenas, muito pelo contrário, eu apoio que se preserve essas tradições e que se escave mais a fundo sobre elas. Agora, você dizer que um ser humano é obrigado a viver como vivia há 500 anos atrás, porque você acha bonitinho bater palma para, sabe, para o indígena sem roupa ali, sem o mínimo de acesso à internet, saneamento básico, qualquer outra coisa que a gente tem, tá? Particularmente, eu acho isso eu sou uma pessoa que enxerga as coisas de forma descondicionada, então eu não sou condicionado a pensar de uma maneira, graças a Deus eu nasci assim, e eu não consigo olhar para uma coisa e achar normal só porque ela acontece, só porque todo mundo se acostumou com ela. Se ela é absurda, vai acender meu alerta e eu vou falar, isso é absurdo. E eu estou dizendo com todas as letras, isso é absurdo. E agora quem está se beneficiando disso são organizações que estão extraindo aquele ouro. Já não bastava o governo corrupto, ladrão, tomando o ouro da Amazônia. Você acha isso certo? Para pensar. Eu não acho. Tá? Se nem nós nos beneficiamos como brasileiros e nem os indígenas, que aliás sofrem com esse processo, porque os caras vão lá e cometem uma série de atrocidades com os próprios índios para poder explorar aquele ouro ilegalmente, né? E muitas vezes os índios até trabalham para eles, porque não tem outra opção, porque o governo, o Estado e nós brasileiros não deixamos eles fazer outra coisa, porque a gente acha que eles têm que ser índios, tá? Sendo que muitas vezes nem o indígena quer viver dessa forma. Então, agora voltando ao assunto principal, terremotos acontecem no Brasil e já aconteceram. Aconteceu em 1955, aconteceu em 1690, aconteceu em 1750, como foi colocado, tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar. Tá? E como ficou muita informação para eu falar só nessa live, né, eu vou dar uma sequência. Quem quiser estudar esse conteúdo lá, já sabe, né, vou deixar aqui o QR Code na tela, Verdadeira História do Brasil, o curso, tá? E agora vai ter o livro da Verdadeira História do Brasil também, que está lá na livraria do Instituto, ok? Você não vai se arrepender, pode ter certeza, se você pegar e começar a assistir uma atrás da outra, você vai ter uma imersão que basicamente é como se você entrasse numa banheira de conhecimento, colocasse eletrodos e ficasse recebendo esses conhecimentos e depois saísse dali com tudo na sua cabeça. Não tem outra forma mais fácil e rápida e objetiva de fazer isso do que essa forma que a gente desenvolveu aqui no Instituto São Brandão. Tá? Você pode, se alguém souber fazer isso, como é no filme Matrix, só carregar a informação dentro do cérebro de todo mundo, me avisa, tá? Que eu vou disponibilizar. Mas enquanto a gente não tem dessa forma, a gente tem o Instituto São Brandão, que é justamente com essa finalidade, que é acelerar o processo do despertar do brasileiro. Tá? Não só do brasileiro, como de todos que nos acompanham, inclusive muita gente em Portugal e nos países lusófonos, né? País de língua portuguesa, Angola, Moçambique, agora o mais famoso de todos, Cabo Verde, né? Ok? Então, sim, essas coisas podem acontecer, tá? Não é comum, é muito mais comum acontecer em locais propensos, como o Japão, né? A própria Venezuela já tem mais frequência por estar entre duas placas ali, como a gente sabe, entre as placas do Atlântico e do Caribe, mas sim, no Brasil só houve esse terremoto aí, né, que só devastou o Eldorado, e boa parte das causas, dos motivos atuais da falta de desenvolvimento do Brasil é por causa disso, tá? É porque tem gente roubando o ouro da Amazônia e o brasileiro tá aí vivendo, porque assim, pior que nem
se dando conta disso, tentando procurar soluções mágicas, né? Enquanto que, na verdade, a gente tem aí o maior pulmão o maior floresta, o pulmão do mundo, como dizem, né? Que também é o grande cobertor que cobre a verdade, que mantém tudo na obscuridade, principalmente as grandes riquezas que esse país tem. E deixa eu te contar um segredo. Não quer dizer que você tem que devastar a Amazônia para produzir em larga escala na agricultura convencional. Não necessariamente, tá? Existem outras maneiras de se fazer isso. Aliás, era assim que, na verdade, hoje, os cientistas da ciência oficial já começam a reconhecer que a floresta amazônica, né, boa parte dela, boa parte da flora que ela possui hoje, é decorrente do plantio das mega sociedades que naquela época se desenvolveram lá, conforme disse o Frei Gaspar de Carvajal, quando na primeira navegação ali de Francisco Orellana, a Amazônia adentro, quando eles descobrem até onde ia o rio Amazonas, né? Encontram as Amazonas. E aí dão o nome de Amazonas, basicamente. Só o nome é por causa disso, né? Tão sem importância, né? Que só o nome do maior rio do mundo é esse por conta desse fato, né? Então a gente chama de Amazonas porque eles encontraram mulheres guerreiras, escreveram sobre isso, brancas, altas, que eram mais fortes até que os indígenas, né? E depois muitos outros falaram, né? Mesmo na época de Samuel Fritz ainda se buscava, se sabia disso, falava-se sobre os tributos que as Amazonas cobravam das tribos indígenas. Então tudo isso, a nossa história falsa, fake, vergonhosa, mentirosa, fabricada por sociedades secretas, discretas, né, melhor dizendo, né, continuam escondendo até hoje, e falsificaram a história, para você não saber dessas coisas, e eu não estou exagerando. Não tem outra maneira mais bonitinha, sutil de te falar. E realmente eles esconderam essa parte toda. Então, eles não precisavam ter isso como dizer que isso é verdade absoluta ou ter como fato. Agora, o simples fato deles esconderem completamente, não deixar nem você ter acesso à informação ao longo de 2 séculos, né? Pelo menos deveria fazer você pensar a respeito. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, adquira o livro ou os livros da Livraria São Brandão, tá? O livro novo sobre Tartária, o livro A Verdadeira História do Brasil, estão na pré-venda, tá? Você adquirindo hoje, você vai receber daqui a um tempo, né? Não é agora, tá? Daqui a uns 45 dias vai ser o envio, aproximadamente. Em agosto a gente vai estar enviando muito livro, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Acho que a gente vai encerrar por aqui hoje, agradecendo, e por hoje é só. Eu queria falar, mas é que as aulas, na verdade, ali que a gente tem, só desse assunto vai ficar muito longo, né? Eu mostrei a primeira ali, tem a sequência desse tema, eu pego alguns atlas aqui, mostro diversos mapas que mostram o Lago Parime ao longo de um período extremamente extenso, tá? E tem a parte que fala sobre o terremoto também, mas está tudo lá, basicamente. Isso aqui a gente vem falando já há uns 3 anos, né? Isso, a gente começou a falar disso 3, 4 anos, mais ou menos. Tá? Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, agora, venha para o Instituto São Brandão, ok? Pessoal, deixa o like e verifique se você não está inscrito. Se não tiver, se inscreve de novo. Eu vou encerrar por aqui, ok?